O doutor tinha mãos delicadas demais para quem acabava de me entregar uma sentença de morte. Lembro-me de ter pensado nisso enquanto ele gesticulava, explicando sobre células e tratamentos. 6 meses, talvez 1 ano. Foi o que disse, com aquelas mãos de moça. Saí do consultório e o sol da Tijuca me recebeu como uma bofetada. 40 anos dirigindo pela zona sul do Rio, e ali estava eu, voltando para casa num ônibus comum, como qualquer mortal. A aposentadoria tinha chegado fazia apenas 3 meses. O senhor merece descansar, Tião, foi o que disse Dona Margarete, me entregando um envelope com um bônus generoso. Generoso como só os ricos sabem ser quando querem comprar silêncio. Meu nome é Sebastião Pereira, mas todo mundo me conhece como Tião. Fui motorista particular das melhores famílias do Rio de Janeiro. Conheci 3 gerações de parasitas e vagabundos que se diziam a nata da sociedade carioca. Carreguei seus segredos como quem carrega uma mala cheia de cobras. Agora, com esse negócio no pâncreas me comendo por dentro, decidi que é hora de abrir essa mala. Era 1980, quando comecei a trabalhar para os Alves Prado. O sobrenome duplo já dizia tudo. Eram do tipo que acreditava que o Brasil tinha dado errado no momento em que libertaram os escravos. A primeira vez que vi Dona Margarete, ela estava parada no alto da escadaria da mansão em São Conrado, uma cigarete na mão, os cabelos platinados refletindo o sol da manhã. Você tem família, Sebastião? Sim, senhora. Uma esposa e uma filha pequena. Ótimo. Homem de família é mais confiável. Ela deu uma tragada profunda. Sabe qual é a regra número 1 desta casa? Não, senhora. Discrição absoluta. O que você vir, ouvir ou perceber dentro deste carro, ela apontou para o Mercedes preto reluzente estacionado na entrada. Morre com você. Entendido? Eu assenti, sem saber que acabava de vender minha alma. O salário era 3 vezes maior do que qualquer outro lugar pagava. E tinha os bônus de fim de ano, as gorjetas generosas, os presentes. Como diz o ditado, tudo tem um preço. Naquele primeiro dia, não imaginava que já estava entrando num ninho de cobras. A mansão dos Alves Prado era um desses casarões imponentes que tentavam imitar a arquitetura francesa. Por dentro era toda mármore e espelhos, lustres de cristal e móveis antigos. O tipo de lugar onde até o ar parecia custar caro. Dona Margarete era a rainha daquele pequeno império. O marido, Dr. Ricardo, vivia mais em Brasília do que no Rio, cuidando dos negócios da família, que mais tarde eu descobriria serem muito mais obscuros do que aparentavam. Os filhos, Eduardo e Helena, eram adolescentes na época. Ele com 15, ela com 10 anos. Tião, leva o Eduardo no Colégio São Bento. Foi minha primeira missão oficial. O garoto entrou no carro com aquela cara de tédio que só os adolescentes ricos conseguem ter. Não preciso de babá, ele resmungou do banco de trás. Ordens da sua mãe, jovem Eduardo. Foi ali que aprendi minha primeira lição. Os ricos adoram plateia para suas pequenas rebeldias. No meio do caminho, Eduardo mandou parar num posto de gasolina. Desceu, encontrou uns amigos e voltou 10 minutos depois com os olhos vermelhos e um sorriso idiota no rosto. Maconha. Na época, achei que era só uma fase. Mal sabia que aquele seria o começo de uma espiral de vícios que transformaria o herdeiro dos Alves Prado num fantasma de si mesmo. Mas isso é história para depois. A primeira vez que percebi que havia algo podre naquela família foi numa tarde de março. O calor estava infernal, desses que fazem até santo suar. Dona Margarete tinha me pedido para buscar Helena na escola. A menina, então com 11 anos, entrou no carro chorando. O que houve, Dona Helena? Nada, Tião. Só leva para casa. Mas ao invés de ir para casa, Dona Margarete havia deixado outras instruções. Levei Helena para uma clínica discreta em Botafogo. O tipo de lugar que não tem placa na porta, só um número discreto na fachada. A menina continuava chorando quando a mãe a encontrou na entrada. Anos depois, descobri que aquele era o consultório do Dr. Mendes, especialista em resolver problemas de famílias ricas. Helena tinha começado a menstruar pela primeira vez na escola, e Dona Margarete, em sua sabedoria única,
Achou que a filha precisava aprender desde cedo sobre controle. Mulher da nossa classe não pode dar vexame, Helena. Ouvi ela dizer enquanto voltávamos para casa. Você precisa aprender a se comportar. A menina não chorou mais depois daquele dia. Nunca mais. Foram os pequenos momentos que foram montando o quebra-cabeça na minha cabeça. Como um detetive involuntário, eu ia juntando as peças sem querer. O motorista é invisível, sabe? É como ser um móvel da casa. Ninguém se preocupa em guardar segredos de uma poltrona. Lembro do dia em que Eduardo apareceu em casa às 3 da manhã, o nariz sangrando, a camisa manchada de vômito. Ele tinha 17 anos. Tião, me ajuda. Não deixa a mãe ver. Eu o levei pelos fundos, limpei seu rosto, troquei sua roupa. Foi a primeira de muitas vezes. O pó tinha virado seu melhor amigo. Cocaína não escolhe classe social, mas os ricos têm o privilégio de se destruir com mais estilo. Helena cresceu como uma flor de plástico, bonita, perfeita e artificial. Aos 15 anos já sabia usar o poder que tinha sobre os homens. Aos 17, começou a sair com um deputado federal. Casaram-se quando ela fez Jin Ion. É um bom partido, Dona Margarete me disse enquanto eu a levava para mais uma de suas intermináveis sessões de cabeleireiro. Helena sabe o que faz. O que Dona Margarete não sabia, ou fingia não saber, era que sua preciosa filha tinha outros bons partidos na manga. Eu a levei para encontros secretos em motéis da Barra, apartamentos discretos em Ipanema, depois para casas de veraneio em Angra. Sempre com homens diferentes, sempre com a mesma expressão vazia no rosto. Foi numa dessas tardes que tudo começou a desmoronar. 1985. O Dr. Ricardo estava em casa, algo raro. Eu estava lavando o carro quando ouvi os gritos vindos do escritório. A janela estava entreaberta. Você não pode fazer isso, Ricardo. Vai destruir tudo que construímos. Margarete, eu não aguento mais. Essa vida de mentiras, esse dinheiro sujo. Sujo? Foi esse dinheiro que te elegeu? Foi esse dinheiro que paga suas amantes em Brasília? Silêncio. Depois, o som de um tapa. Ou talvez um soco. Nunca soube ao certo. 3 dias depois, o Dr. Ricardo foi encontrado morto em seu escritório em Brasília. Ataque cardíaco, disseram os jornais. Mas eu tinha visto Dona Margarete de casa na noite anterior, com uma pequena maleta na mão. O voo para Brasília saía às 23 horas. Ela voltou no primeiro voo da manhã. Tião, ela me disse ao entrar no carro, você sabe que sempre foi mais que um funcionário para nós, não sabe? Assente pelo retrovisor. Algumas vezes precisamos proteger nossa família. Mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis. Foi a coisa mais próxima de uma confissão que ela jamais fez. O envelope pardo ainda está sobre minha mesa. Dentro dele, 40 anos de anotações, fotos, pequenos recibos que provam muito mais do que simples indiscrições familiares. Provas de lavagem de dinheiro, de compra de políticos, de assassinatos disfarçados de acidentes. O câncer está me comendo por dentro, mas não é só ele. São os segredos, as mentiras, as vidas destruídas que presenciei em silêncio. Dona Margarete me ligou ontem. Soube do meu diagnóstico. Tião querido, você precisa de alguma coisa? Posso ajudar com tratamentos no exterior. Ela está com medo. Sabe que um homem morrendo não tem nada a perder. O sol está se pondo em Madureira. Daqui do meu apartamento simples posso ver o movimento na rua, as pessoas voltando do trabalho, vivendo suas vidas honestas e simples. Pego o envelope. Amanhã vou ao Ministério Público. Há males que vêm para o bem, dizem. Talvez o câncer seja minha chance de redenção. Ou talvez seja apenas o universo me cobrando por décadas de cumplicidade silenciosa. A única certeza que tenho é que não quero morrer carregando o peso desses segredos. Os anos 80 foram uma década de ouro para os Alves Prado. O dinheiro jorrava como água de uma fonte envenenada. Cada nota carregava o cheiro metálico do sangue, mas ninguém parecia se importar. Era a época do milagre econômico, diziam. Milagre. Como se Deus tivesse algo a ver com aquela podridão toda. Guardo até hoje o recorte do jornal. Primeira página, 12 de setembro de 1985.
Empresário Ricardo Alves Prado morre aos 55 anos. A foto mostrava um homem sério, de terno bem cortado. O tipo de homem que poderia ser seu vizinho, seu colega de clube, seu companheiro de igreja. Ninguém imaginaria que por trás daquela fachada respeitável existia um império construído sobre cadáveres. Tião, preciso que você me leve ao Banco Central. Era uma terça-feira comum, 3 meses após a morte do Dr. Ricardo. Dona Margarete estava diferente. O luto tinha dado lugar a uma energia nova, quase febril. Os cabelos platinados agora eram um tom mais escuro, mais severo, como se ela quisesse parecer mais séria para os novos papéis que precisava desempenhar. Sim, senhora. No caminho ela não parou de falar ao telefone. Palavras soltas chegavam até o banco da frente. Transferência, offshores, limpeza de ativos. Eu já tinha aprendido a traduzir aquele vocabulário elegante. Era dinheiro sujo sendo lavado, transformado em respeitável. O Dr. Ricardo tinha montado um esquema perfeito. Superfaturamento de obras públicas, propinas disfarçadas de consultorias, uma teia complexa de empresas fantasmas. Mas ele tinha um defeito fatal: consciência. Nos últimos meses de vida andava inquieto, insone. Falava em confessar tudo, em limpar a alma. Dona Margarete não podia permitir isso. Mãe, preciso de mais. Eduardo, 22 anos, tremendo como uma folha ao vento. Os olhos fundos, o nariz sempre escorrendo. A cocaína tinha deixado de ser diversão para virar necessidade. Quanto? 50 mil. De novo? O que aconteceu com os 100 mil da semana passada? Eu observava a cena pelo retrovisor. Estávamos parados em frente a uma clínica de reabilitação em Teresópolis. Era a terceira tentativa de internação. Perdi no jogo, mas dessa vez é diferente, mãe. Tenho uma dica quente. Dona Margarete suspirou, aquele suspiro característico dos ricos quando são inconveniados pelos próprios vícios. Tião, abra o porta-luvas. Dentro havia um envelope gordo. Dinheiro vivo, como sempre. Essa é a última vez, Eduardo. Da próxima, você vai assumir sua posição nos negócios da família, queira ou não. Eduardo riu, aquela risada de quem já está morto por dentro. Que negócios, mãe? Aqueles que mataram o pai? O tapa cortou o ar como um chicote. Helena tinha se tornado a joia da coroa. Casada com o deputado Carlos Eduardo Mendonça, era a imagem da perfeição social. Festas beneficentes, colunas sociais, sempre impecável. Ninguém imaginaria que 3 vezes por semana eu a levava para encontros clandestinos com um jovem professor de tênis. Tião, você já amou alguém de verdade? Ela me perguntou isso numa tarde, voltando de um desses encontros. O perfume caro não conseguia disfarçar o cheiro de sexo e culpa. Amei minha esposa, Dona Helena, até ela partir. E valeu a pena, todo esse amor? O amor verdadeiro sempre vale a pena. Ela ficou em silêncio, olhando pela janela. As ruas de Ipanema passavam como um filme mudo. Sabe, Tião, às vezes penso que nasci na família errada. Que em outra vida eu poderia ter sido normal. Normal, como se existisse normalidade naquela família de loucos. Foi em 1988 que as coisas começaram a mudar. O império dos Alves Prado estava no auge, mas as rachaduras começavam a aparecer. Eduardo tinha sido internado à força depois de uma overdose quase fatal. Helena estava grávida, do marido ou do professor de tênis, ninguém sabia ao certo. E Dona Margarete? Bem, Dona Margarete tinha seus próprios demônios para enfrentar. Tião, preciso que você me leve a um endereço em Santa Teresa. Era uma casa antiga, dessas com vista para a Bahia. O homem esperava no portão. Reconheci-o imediatamente. Delegado Augusto Mendes, o mesmo que tinha arquivado o caso da morte do Dr. Ricardo. Senhora Alves Prado, temos um problema. O problema tinha nome. Jorge Santos, ex-contador da família. Estava ameaçando abrir o bico sobre certas transações suspeitas. Quanto ele quer? Não é questão de dinheiro dessa vez. Ele teve uma epifania religiosa. Dona Margarete acendeu um cigarro. Suas mãos não tremiam. Resolva. 3 dias depois, Jorge Santos sofreu um assalto seguido de morte na linha vermelha. O dinheiro continuava entrando, mas agora tinha um gosto diferente. Cada nota carregava o peso de uma vida destruída, de um silêncio comprado, de uma alma vendida.
Dona Margaret tinha se tornado uma especialista em administrar o caos. Com Eduardo sempre entre clínicas e recaídas, Helena equilibrando-se numa corda bamba de aparências, ela era o único pilar realmente sólido da família. Mas até pilares podem rachar. Uma noite, voltando de mais uma reunião com políticos e empresários no Jockey Club, ela começou a chorar. Silenciosamente, como só os ricos sabem fazer. Tião, você acha que Deus perdoa tudo? Dizem que sim, Dona Margaret. Mesmo o assassinato? Olhei para ela pelo retrovisor. Seus olhos encontraram os meus. A senhora está falando do Dr. Ricardo? Foi a primeira e única vez que tocamos no assunto diretamente. Ela não respondeu, mas seu silêncio disse tudo. Guardo em meu diário cada detalhe daqueles anos. Os nomes, as datas, os valores. As vidas destruídas em nome do poder e do dinheiro. O lento desmoronar de uma família que vista de fora parecia a imagem do sucesso. O câncer avança, mas ainda tenho tempo. Tempo de contar tudo, de expor a verdade que se esconde por trás das colunas sociais e das manchetes elogiosas. Dizem que o dinheiro não traz felicidade. Os Alves Prado provaram que ele pode trazer muito mais que isso. Pode trazer poder, pode trazer morte, pode trazer a destruição de tudo que é sagrado e puro. E eu? Eu fui apenas o motorista. O observador silencioso. O cúmplice involuntário de uma tragédia que ainda não terminou, mas vai terminar. Oh, se vai. Existe um tipo especial de silêncio que só os culpados conhecem. É um silêncio pesado, que gruda na pele como uma segunda camada. Durante anos carreguei esse silêncio comigo, deixando que ele me corroesse por dentro. Muito antes do câncer, decidi fazer o mesmo trabalho. O ano era 1990, e o Brasil mudava. Collor tinha acabado de assumir a presidência, e com ele veio um vento diferente. Os esquemas antigos precisavam se reinventar. Foi quando Dona Margaret mostrou que tinha herdado mais do que apenas o dinheiro do falecido marido. Tinha herdado também seu gênio para os negócios sujos. Tião, hoje o dia vai ser longo. Ela entrou no carro carregando uma pasta de couro preta. Dentro, eu sabia, estava a lista. A maldita lista que mais tarde se tornaria a pedra fundamental de um novo império. Primeiro, fomos ao Palácio Guanabara. Depois, a uma série de escritórios em prédios comerciais do centro. Em cada parada, Dona Margaret saía com a pasta mais leve e um sorriso mais pesado. Sabe, Tião, o Brasil é um país interessante, ela comentou entre uma parada e outra. Aqui, todo mundo tem seu preço. A diferença é que alguns são mais caros que outros. Naquela noite, voltando para casa, ela recebeu uma ligação que mudou tudo. Como assim vazou? Quem? Eduardo? Seu rosto empalideceu no banco de trás. Eduardo tinha atingido o fundo do poço, e de lá começou a cavar. O vício tinha evoluído para algo mais obscuro. Agora ele devia dinheiro para gente perigosa. Gente que não se importava com sobrenomes duplos ou tradição familiar. Mãe, eles vão me matar. Era madrugada quando o encontramos tremendo num apartamento em Copacabana. O lugar fedia a cocaína e medo. Quanto? 2 milhões. Dona Margaret não piscou. Tião, leve-nos ao cofre. O cofre. Uma sala forte num prédio comercial em Botafogo, onde os Alves Prado guardavam seus segredos mais valiosos. Dinheiro vivo, documentos comprometedores, provas que poderiam destruir dezenas de carreiras políticas. Foi lá que Eduardo cometeu seu maior erro. Isso tudo é sujo, não é, mãe? Como que você fez com o pai? O tapa ecoou na sala fechada. Nunca mais mencione seu pai. Ele era fraco, ia entregar tudo, destruir tudo que construímos. Então é verdade, você realmente... Eu fiz o que precisava ser feito, como sempre faço. Helena estava grávida de 6 meses, quando o escândalo estourou. Seu marido, o deputado, tinha sido flagrado em um esquema de desvio de verbas. O professor de tênis, coincidentemente, tinha desaparecido no mesmo dia. Tião, preciso que você me leve ao médico. Ela estava pálida, as mãos tremendo sobre a barriga. Qual médico, dona Helena? Você sabe qual? O Dr. Mendes, o mesmo da sua infância, o especialista em resolver problemas. Mas dessa vez foi diferente. No meio do procedimento, algo deu errado. Helena quase morreu numa mesa de cirurgia clandestina. A senhora quer que eu chame Dona Margaret? Não.
Ela segurou meu braço com força surpreendente. Ela não pode saber. Ninguém pode saber. Mais um segredo para minha coleção. Foi nessa época que comecei a escrever tudo. Cada detalhe, cada conversa, cada crime disfarçado de negócio. Talvez por culpa, talvez por precaução. Ou talvez porque eu soubesse que um dia precisaria contar essa história. Tião, você é como família. Quantas vezes ouvi essa frase? Família. Como se família fosse sinônimo de cumplicidade em crimes. Uma noite, Dona Margarete me chamou ao seu escritório. Estava bebendo uísque, coisa rara. Sabe por que eu nunca te demiti, Tião? Mesmo sabendo que você sabe demais, fiquei em silêncio. Porque você entende o valor do silêncio. Você sabe que algumas verdades precisam morrer conosco. Ela abriu uma gaveta, tirou um envelope. Seu plano de aposentadoria. Vou triplicar o valor. Era uma fortuna. O preço do meu silêncio perpétuo. O império começou a ruir em 1995. Eduardo, depois de mais uma internação fracassada, começou a falar demais. Documentos começaram a vazar. Políticos começaram a se distanciar. Tião, preciso que você me leve a um último lugar. Era noite quando chegamos à clínica onde Eduardo estava internado. Dona Margarete subiu sozinha. 15 minutos depois voltou. Na manhã seguinte, os jornais noticiaram: herdeiro dos Alves Prado morre de overdose. Olhei para Dona Margarete pelo retrovisor. Ela estava mais pálida que o normal, mas seus olhos continuavam secos. Às vezes, Tião, precisamos sacrificar uma parte para salvar o todo. Foi a primeira vez que senti medo real dela. O silêncio tem um preço. Para alguns é dinheiro, para outros é a própria alma. Para mim, foi a paz de espírito. Agora, sentado neste quarto de hospital, com um câncer me devorando por dentro, penso em todos os silêncios que guardei, em todas as verdades que sufoquei. O envelope com minhas anotações está cada vez mais pesado. Ou talvez seja apenas o peso da minha consciência. Eduardo está morto. Helena está morta por dentro. E Dona Margarete? Bem, Dona Margarete continua sendo Dona Margarete, mas não por muito tempo, porque chegou a hora de quebrar o silêncio. O promotor federal tem olhos cansados de quem já viu demais. Senta-se à minha frente na sala de depoimentos, abrindo uma pasta grossa. Minha letra, minhas anotações, minhas provas. 40 anos de segredos reduzidos a papel timbrado do Ministério Público. Senhor Sebastião, o senhor tem noção da gravidade dessas acusações? Tenho. Como não teria? Carrego o peso delas há tanto tempo que já fazem parte de mim, como este câncer que me corrói por dentro. Tudo começou a fazer sentido na semana passada. Era uma terça-feira comum. Eu estava organizando meus documentos para o inevitável, quando encontrei algo que tinha esquecido completamente. Um pendrive. Eduardo, em um de seus momentos de lucidez antes de morrer, tinha me entregado. Guarda isso, Tião. É meu seguro de vida. Não era seguro de vida, era uma sentença de morte. O senhor pode nos contar sobre a noite de 15 de julho de 1985? O promotor me olha com interesse renovado. É ali que tudo começa, não é? A noite em que o Dr. Ricardo morreu. Posso contar mais que isso. Posso mostrar. Tiro do bolso o pendrive. A tecnologia mudou, mas um técnico da Polícia Federal conseguiu recuperar os arquivos. Arquivos que Eduardo tinha copiado escondido do computador do pai. Planilhas, e-mails, fotos. A história completa do Império Alves Prado. O Brasil mudava, e com ele as formas de lavar dinheiro. Dr. Ricardo tinha criado um esquema perfeito. Empresas fantasmas que ganhavam licitações superfaturadas. O dinheiro voltava limpo, transformado em lucro legítimo. Mas havia um problema. Alguns políticos começaram a ficar gananciosos. Queriam mais. Ameaçaram expor tudo. Dr. Ricardo entrou em pânico. Começou a beber, a falar em confessar. Dona Margarete tentou acalmá-lo. Primeiro com palavras, depois com ameaças veladas. A senhora sabia que o Dr. Ricardo gravava todas as conversas no escritório? O promotor arregala os olhos. Aperta o play no arquivo de áudio recuperado do pendrive. A voz de Dona Margarete enche a sala. Você vai destruir tudo, Ricardo. Tudo que construímos por causa de uma crise de consciência. Margaret, esse dinheiro está manchado de sangue.
todo dinheiro está. A diferença é que alguns sabem limpar melhor que outros. Um barulho de vidro quebrando. O que é isso? O que você colocou no meu whisky? Algo para acalmar seus nervos, querido. O promotor passa a mão pelo rosto. Digitalis, em dose alta suficiente para parecer um ataque cardíaco. Exato. Dona Margaret tinha estudado enfermagem na juventude. Sabia exatamente o que fazer. E o senhor guardou essa informação por todos esses anos? Não tinha provas, até agora. Mas não era só isso. O pendrive continha muito mais. A verdadeira origem da fortuna dos Alves Prado. Tráfico de influência, extorsão, até mesmo assassinatos encomendados. A morte de Eduardo não foi overdose. O médico da clínica, pago por Dona Margaret, aplicou uma dose letal. O filho tinha se tornado um risco muito grande. Helena, pobrezinha. Depois de perder o bebê naquela clínica clandestina, nunca mais foi a mesma. O marido deputado a mantinha dopada em casa, enquanto continuava seus esquemas com a sogra. Por que agora, Sr. Sebastião? Por que depois de tanto tempo? Tiro do bolso meu último exame médico. Mostro ao promotor. Porque não tenho mais nada a perder. E porque alguns segredos não merecem morrer comigo. Dona Margaret me ligou ontem. De alguma forma, ela soube. Tião, você foi como irmão para mim todos esses anos. A senhora nunca me viu como irmão, só como cúmplice. Não seja ingrato. Dei tudo a você. Não, senhora. A senhora tirou tudo de mim. Minha paz, minha dignidade. Silêncio do outro lado da linha. Quanto você quer? Já passou dessa fase, Dona Margaret. Agora é hora da verdade. O promotor organiza os papéis. As provas são irrefutáveis. O Império Alves Prado vai cair. O senhor sabe que isso vai causar um terremoto político? Sei. Já está na hora. Saio da sala de depoimentos sentindo-me mais leve. O câncer continua me corroendo, mas a consciência está finalmente em paz. No corredor do Ministério Público, vejo meu reflexo no vidro. Ainda uso o uniforme de motorista por hábito. 40 anos carregando os ricos e seus segredos imundos. Lá fora, o rio continua sua vida. O sol brilha sobre a Baía de Guanabara, indiferente aos dramas humanos que se desenrolam sob sua luz. Pego um táxi para casa. Pela primeira vez em décadas, sou apenas um passageiro. No jornal de hoje, primeira página. Império Alves Prado sob investigação, assassinatos, corrupção e lavagem de dinheiro. Dona Margaret foi presa essa manhã. Dizem que estava tomando café calmamente quando a polícia chegou. Tião, ela disse ao me ver no corredor do tribunal, você vai se arrepender disso. Sorri. Um sorriso cansado de quem finalmente pode descansar. Não, senhora. Pela primeira vez na vida, não vou me arrepender de nada. O câncer pode me levar a qualquer momento. Mas agora, finalmente, posso morrer em paz. Porque algumas verdades precisam ser ditas, mesmo que custem uma vida inteira de silêncio.